Sejam bem-vindas aqui no nosso devocional. Você é bem-vinda aqui. Você é muito bem-vinda aqui. Como nós cantamos, uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para você. Não importa se nós tivemos um passado de dor, um passado difícil. Não importa o quanto nós erramos, mas uma nova história Deus tem para nós. Uma nova história o Senhor constrói em nós a partir de hoje, a partir desse momento, a partir da nossa rendição, a partir do nosso arrependimento. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma semana, né, que nós vamos concluir hoje aos pés do nosso Pai. Glória a Deus por isso, né? Fecha seus olhos se você puder. Eu quero orar com você e por você. Pai, meu Pai, amado, querido, em nome do teu Filho Jesus, no nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus é que eu oro. E te peço, Pai, sonda os nossos corações nesta manhã. Sonda os nossos corações neste momento. E arranque do nosso coração toda a raiz do medo, toda a raiz das dúvidas, toda a raiz das acusações. Tira de nós tudo aquilo que não te pertence. E como nós acabamos de cantar, uma nova história o Senhor tem para nós. Eu creio. Aqui nós apresentamos diante de ti, meu Pai, muitas de nós sofridas, perdidas, desesperançosas, desanimadas, mas diante de ti, para pedir que o Senhor cuide de nós. Nós nada somos sem ti, Pai. Nós reconhecemos neste momento as nossas limitações e a nossa dependência total de ti. Ajuda-nos. Sem ti nós nada podemos fazer. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo no meio de nós. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Coloca nos nossos corações uma verdadeira vontade de mudança de comportamento, mudança de pensamentos, mudanças de palavras. Nos ajude a avançar, nos ajude a destronar todos os ídolos do nosso coração, a limpar os nossos altares e a dar honra e glória ao único que é digno de tudo, Jesus. Pai, nós dependemos de ti. Nós dependemos de ti. E nesse momento nós elevamos cativos a ti os nossos pensamentos, as nossas emoções e as palavras que saem da nossa boca, sabendo que tudo que nós precisamos só pode vir de ti. Nós apresentamos neste momento o nosso jejum do dia de hoje, Pai, que ele seja agradável a ti. Nos fortalece nesse dia. Nos ajude a ter um encontro pessoal, intransferível contigo. Esse encontro que pode mudar a nossa vida. Esse encontro que pode curar as nossas almas. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança no abismo Satanás e seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu declaro para os céus ouvir, para o inferno ouvir, que nós servimos a um só Deus, Jesus Cristo. E nós destronamos nesse momento, nós tiramos do altar do nosso coração tudo aquilo que vem tomado ou que vem tentado tomar o lugar que é de Jesus.
Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presente. Obrigada por esse devocional. Obrigada porque o Senhor confiou a mim, mesmo sem eu merecer, a condução dessa comunidade, dessas mulheres, dessas famílias. E que todas as palavras que saírem hoje da minha boca, Pai amado, Pai querido, sejam sementes lançadas no solo fértil do coração de cada uma destas pessoas e que vão frutificar e que vão dar frutos de bênção, de glória, de testemunho e que vão alcançar ainda mais pessoas. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Bom dia, irmãs, bem-vindas. Glória a Deus, eu já chorei, ó, já borrei tudo aqui. Que semana forte, né? Que alegria ter vocês aqui. Que alegria, meu Deus. Essa semana nós falamos sobre armadilhas da mente. Vocês aprenderam, gente? Alguma coisa que o Senhor falou ao seu coração essa semana sobre esse tema? E ontem Ele falou ao meu coração sobre o tema da semana que vem. Que tá assim, ó, grandioso também. E meu coração fica muito feliz de saber que nós estamos, ó, juntinhas, aprendendo tantas coisas, né? Que tudo que o Senhor tem nos entregado aqui tem edificado, não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também, né? Porque nós precisamos avançar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter entendimento de como o inimigo das nossas almas age, até quando nós vamos continuar sendo refém das nossas emoções, sendo refém das coisas que nos acontecem. Então eu espero que esta semana você tenha avançado. Eu avancei muito, eu aprendi muito, muito. Essa semana foi uma semana de muito aprendizado na minha vida, né? Eu contei pra vocês ontem da célula que acontece aqui em casa, o quanto eu aprendi quando as meninas decidiram compartilhar conosco o testemunho delas. Meu Deus, o quanto eu aprendi. E o quanto eu aprendo todos os dias aqui, nessas manhãs com vocês. Glória a Deus por isso. Eu falei com você sobre a armadilha de falsas amizades. Foi isso? A armadilha do medo. Me ajudem. A armadilha das dúvidas. E hoje, para finalizar essa semana, para a gente orar junto, daqui a pouco nós vamos ter uma oração pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão, nos arrependendo, reforçando a nossa aliança com Ele. Agora mesmo, não vai embora não, fica aqui. Hoje eu quero falar para você sobre as armadilhas das acusações. Você já foi acusada de algo? Você já foi acusado de algo? Ou você já se acusou por alguma coisa? Você já olhou para você com um olhar de desprezo só porque você fez algo errado, só porque você não tomou às vezes a decisão tão assertiva que hoje, com um conhecimento maior, você olha e fala assim, meu Deus, eu poderia ter feito diferente? Já aconteceu isso com você? Porque presta atenção, nós temos duas vertentes. Número 1, as acusações que os outros nos fazem. Nos acusam de algo que nós não falamos, de algo que nós não fizemos, né? Isso acontece, não acontece? Ou acontece, será só na minha vida? Ponto número 2. Você já se acusou? Quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos amados, e eu quero que você coloque amor nas minhas palavras, quantas vezes nós somos o nosso principal algoz?
Nós somos aquele que mais nos machuca. Às vezes as dores pelas quais nós estamos passando não são de pessoas de fora, mas são relacionadas a nós mesmos. Às vezes a gente pega um chicote e a gente faz isso aqui com a gente, ó, nas nossas costas. Eu não mereço, não é pra mim, eu não sou boa o suficiente, eu já errei muito. Aconteceu isso com você? Nós acabamos de cantar uma nova história Deus tem pra mim. Eu acabei de dizer pra você no início que não importa o que você viveu. Importa que daqui pra frente, uma nova história Deus tem pra você. É por isso que o Senhor tem me direcionado a fechar essa semana de devocional com uma oração de arrependimento, com uma oração de fortalecimento da nossa aliança com Ele, para que nós possamos toda semana ter a oportunidade de levar aos pés da cruz de Jesus os nossos pecados, aquilo que às vezes ainda nos machuca. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. E esses dias, lendo aquela passagem que fala que Ele deixa as 99 para buscar uma que se perdeu, eu sempre li aquela passagem sem ter um entendimento muito claro. Eu falava assim, às vezes eu até me indignava. Como que vai deixar 99 para buscar uma? Até que essa uma fui eu. Até que essa uma precisou ser alcançada pelo amor de Deus. Quantas vezes nós fomos aquela uma? Quantas vezes nós precisamos do amor de Deus? Olha para mim. E Ele larga, Ele deixa as 99 só para me encontrar. Só para te encontrar. Porque você é importante. Porque foi por você que Ele entregou o seu único filho na cruz. Foi por mim, foi por você. Então, ó, não cabe acusações. Se nós formos colocar na mesa, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, todos os erros que nós cometemos, nós vamos ficar aqui, ó, horas e horas e horas e horas. Mas eu quero te dizer que em Jesus nós somos limpas de todas as acusações que nos fizeram e que nós mesmos às vezes não nos perdoamos. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que essa voz que te acusa, que fala que você não merece, que não é pra você, que você não vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, que você não merece porque você já errou muito. Não permita que essa voz, que é uma voz do inferno, pare você. Se você recebeu acusações de fora, abençoe aqueles que te perseguem, que te acusam, que te apontam. Abençoa. Se você tem recebido essa acusação de você mesmo, se olhe com carinho. Olhe para Jesus. Você foi lavada pelo sangue de Jesus. Ele te alcançou. Graça imerecida. Mas graça. Não se acuse mais. Não distorce a imagem. A sua imagem. Que a palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não permita que as acusações distorça a sua imagem de quem você é,
em Cristo. Erramos, pecamos, não acertamos, quantas vezes? Mas somos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Quantas vezes as pessoas chegam até mim, né? Lá na minha sala, e elas falam assim, ó, eu sei que eu preciso falar, eu sei que eu preciso contar isso aqui pra você, mas eu estou com vergonha, mas eu estou com medo. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala daquilo que nos machuca, principalmente quando a gente fala para pessoas que não têm o compromisso de nos ajudar, que não estão alicerçadas na palavra do Senhor, e essa pessoa, ao invés de nos acolher, nos acusa, isso gera em nós um medo. Aí, isso gera em nós uma tendência de nos fecharmos. Não vou falar. Não vou falar, porque todas as vezes que eu falo, ao invés de ser acolhida, eu sou apontada. Lembra que eu falei esses dias? Mais mãos estendidas e menos dedos apontados. E quando a pessoa tá lá sentada, que eu percebo que ela tá com uma dificuldade de exteriorizar aquilo que vem mantendo ela cativa, eu falo assim, gente, é uma estratégia. Você quer que eu comece? Se você quiser, eu comece te contando das coisas que eu já fiz, dos lugares em que eu andei. Aí, quando eu vejo que realmente ela não vai contar, aí eu começo a falar. Sabe? Teve um tempo na minha vida que se Jesus não olha pra mim com misericórdia, eu estava literalmente morta. Aí elas, Andréia, eu andei por esse caminho. Eu me perdi, eu fiz isso, e eu começo a contar. E aí, quando eu tô lá contando, ela começa a falar, a pessoa, Andréia, é justamente isso que tá acontecendo comigo. Se colocar no lugar de uma pessoa que também erra, muitas vezes é amor para com o nosso próximo. Porque quantas vezes nós nos acusamos? Quantas vezes nós causamos na vida do outro também um movimento que gera dor, um movimento que gera tumulto. Quem estava aqui no nosso encontro de 3 anos sabe que eu falei aqui para vocês, ministrei aqui sobre Jonas, lembra? Jonas desobedeceu, e a desobediência de Jonas não foi só para ele, alcançou todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele entra dentro do navio, e a partir do momento que ele está naquele navio, todos aqueles marinheiros também foram alcançados pela desobediência dele. Depois você lê lá, no livro de Jonas. Ele causou a treta, e a palavra fala que ele foi dormir. Ele estava dormindo lá bem tranquilo, enquanto o navio estava a tempo de afundar. Quantas vezes nós fazemos isso e quantas vezes os outros fazem isso na nossa vida? Mas olha para mim. Você tem que ser portador de bênçãos, não de maldição. A palavra do Senhor fala que nós não podemos ser pedra de tropeço na vida do outro. E nem na nossa vida. Nós não temos o direito de apontar o dedo para o outro, acusar o outro. E minhas irmãs e meus irmãos, muitas vezes nós acusamos de coisas que nós nem sabemos se é verdade. Nós vamos com a multidão assim, E quantas vezes nós somos acusados de coisas que, Andréia, eu não fiz. Eu não fiz isso. Mas porque nós estamos fragilizadas com a dúvida, com o medo, às vezes compartilhando das nossas demandas com amizades que nos afastam do altar do Senhor. Quantas vezes? Porque nós estamos neste lugar
O inimigo lança acusações na nossa mente, que por estarmos fragilizadas, nós passamos a pegar aquilo como uma verdade e nos deixamos levar por algo que vai nos destruir. Vocês estão entendendo? Quantas vezes, porque essas acusações entram na nossa vida, nós distorcemos a imagem das pessoas, nós distorcemos a imagem que nós temos de nós mesmas. Nós temos raiva do outro e nós temos raiva de nós mesmas. E eu vou além, ódio. Enchemos o nosso coração de lixo emocional. Quantas vezes os nossos relacionamentos com as pessoas, os irmãos da igreja, as pessoas do nosso trabalho, eles ficam estremecidos, ou eles de fato, presta atenção, ou eles de fato são abalados, porque nós ouvimos a voz das acusações que vem do alto, que vem do lado de fora, melhor dizendo. Quantas vezes nós culpamos os outros, nós nos culpamos, porque nós ouvimos, ao invés de ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, nós decidimos ouvir as vozes de acusação que está na nossa cabeça. Tá vendo que jeito que ele falou com você? Tá vendo o falso testemunho que ele levantou contra você? Vai lá, reage, não deixa barato, dá o troco. Satanás, ele lança essas setas de acusação, primeiro, para nos fazer pecar. Porque o salário do pecado é a morte. E se você ouvir, vai ter um tempo, meu Deus, que você vai se deparar com a morte. E eu já te falei aqui que a morte não é propriamente dita você deitar assim, ó, no caixão com a mãozinha assim, não. A morte dos seus projetos, a morte dos teus sonhos, a morte do seu ministério, a morte dos seus relacionamentos, morte. Porque o ministério dele é roubar, matar e destruir. Ele acusa para nos afastar das pessoas, para nos afastar de nós mesmos, para nos afastar da presença de Deus. Para falar, você não merece, você não é digno. E não merecemos mesmo não, gente. Nós não merecemos, mas porque Jesus pagou um preço por mim e por você, a graça nos alcança. Vocês estão entendendo? Se desprenda hoje das acusações que as pessoas fizeram contra você, ou que você mesma fez contra você. Se arrependa hoje, confesse hoje e deixe todos esses lixos que as vozes que vêm de fora vêm tentando te convencer. Levante a sua voz e fala, não, nenhuma acusação mais há, porque Jesus pagou o preço por mim. Quantas vezes eu olho na minha história e falo, meu Deus, eu já passei por isso. Mas tem pessoa que mesmo passando por isso, ao invés de acolher, ela acusa. Quando nós passamos por alguma situação, presta atenção, nós precisamos entender que o fato de ter vivenciado aquilo é o início para que a gente possa ajudar os outros irmãos. Ajudar, não apontar. É o início para que você tenha misericórdia. Tá vendo fulano, ciclano? Não. Vem cá, meu irmão. Vem cá, minha irmã. Eu sei, eu já passei por isso. Mas você vai se levantar.
Em nome de Jesus, você vai se levantar. Abençoe aqueles que te perseguem. Abençoe. Nós já tivemos nesse lugar. E nós sabemos que se a graça do Pai não nos alcança, nós estaríamos fritas, literalmente. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Abençoe. Abençoe. Não amaldiçoa, não abra a sua boca para amaldiçoar ninguém, não. Eu e você, nós somos chamadas para sermos portadoras de bênção e não de maldição. Andréia, mas você não está entendendo. A pessoa fez uma acusação contra mim muito grave. Deixa. Entrega para o Senhor. Não queira ser o seu próprio juiz. Deixa Deus cuidar desta demanda. Você sabe por quê? Porque o papel do diabo é ser um acusador. Lá em Apocalipse 12:10, fala sobre isso. O papel do diabo é acusar. É acusar, porque através da acusação vem a raiva, vem o ódio, vem aquele sentimento de justiça próprio. Não. Não aceite. Não aceite. Porque em Jesus Cristo nós somos livres de toda condenação de pecados. É nele, é nele, é nele. Não se culpe. Não culpe o outro. Não culpa sua mãe, não culpa o seu pai, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sou isso na vida, eu sou um zero à esquerda por causa da minha mãe, por causa do meu pai, não teve dinheiro para que eu estudasse, não me ajudou. Não vai para frente essas pessoas. Isso chama desonra. E honrar pai e mãe é um mandamento que vem acrescido de bênçãos. Honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam longos. Não culpe. Os ame. Os aceite. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Mas o que eu posso fazer por mim agora? Aqui nós não somos crianças mais, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos adultas. Já está passando da hora de nós pararmos de tomar leitinho e mastigar, comer alimento sólido, ou seja, avançar. Mas nós não vamos avançar, nós não vamos fazer obras maiores no nome de Jesus se nós não nos desprendermos daquilo. Presta atenção, se nós não nos desprendermos daquilo que nos machuca. Se nós não nos desprendermos das acusações que nós fazemos para com o outro e daquelas acusações que nós fazemos conosco mesmo. Não existe mais acusação. Não ouça a voz. Presta atenção, não ouça a voz de Satanás te acusando. Jesus não nos acusa. Ele nos espera. Ele nos espera para que o nosso coração arrependido, rendido a Ele, a partir dessa decisão de nos arrepender, de nos render, para que Ele possa nos entregar, como nós cantamos agora há pouco, uma nova história. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. Hoje eu estava lendo esta passagem e o Senhor falou, meu coração, compartilha com as suas irmãs. Então, Atos, capítulo 6.
Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15, que fala sobre a prisão de Estevão. Um homem que sofreu, que viveu na pele muitas acusações. E você sabe a história dele. Ele foi morto, ele foi apedrejado. Sofreu muitas acusações. Vamos ver? Atos 6. À medida que for encontrando, coloca aí amém, que eu vou entender o que você achou. Nós temos que fazer a nossa oração ainda, tá? Atos 6, do 8 ao 15. Atos 6, do 8 ao 15, diz assim, ó. Presta atenção para você entender. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus, de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 11. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas. Sublinha aí. Ali apresentaram falsas testemunhas. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu também vou sublinhar. Sublinha aí, ó. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Versículo 14. Pois os ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Meu Deus. Vai mais um pouquinho aí, ó. Lá no versículo 57. Vai aí à frente. No versículo 57 diz assim, ó: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. – 59. Então apedrejaram Estevão. Este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meu Deus, forte, né? Um homem que foi acusado, um homem que foi apedrejado, mas que no final, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Um homem que liberou perdão. Então anota aí, a arma que vence as acusações é o perdão. A arma que vence as acusações é o perdão. A arma que vence a dúvida é a certeza, é a palavra do Senhor, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A arma que vence o medo, eu falei ontem, é o amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. E a arma que vence as acusações é o perdão. Senhor, não os consideres culpados deste pecado.
Perdoe as acusações que fizeram contra você. Perdoe-se das acusações que você fez ou ainda faz contra você. Para que você possa receber uma nova história na sua vida. Amém? Quem crê? Fez sentido para você? Forte, né? Hoje de manhã eu lendo essa palavra, o Senhor falou no meu coração: filha, você vai falar sobre acusação e você vai citar esse exemplo. Esse exemplo aqui é muito forte. Andréia, qual que é a arma que eu venço o medo? O amor. Qual que é a arma que eu venço a dúvida? A verdade. Qual que é a arma que eu venço as acusações? O perdão. Aí tem chaves poderosas para que eu e você possamos viver essa nova história que nós cantamos aqui no início do nosso devocional. É isso que eu desejo. É isso que eu peço ao Espírito Santo, que Ele entregue para você, entregue para mim nesta manhã. Vamos orar? Eu quero que você abra a sua boca, não precisa gritar, mas você precisa ouvir as palavras que vão sair aí da sua boca. Porque o mundo espiritual, ele é movido com palavras. E nós vamos agora declarar. Primeiro nós vamos pedir perdão para o Senhor. Depois nós vamos fortalecer a nossa aliança com Ele. Reafirmar esta aliança. E nós vamos pedir para que Ele blinde a nossa mente de todas essas armadilhas que nós aprendemos aqui essa semana. Se você estiver deitada, por favor, se levante, sente-se para você não dormir na oração. Se você estiver trabalhando e você puder ir para um lugarzinho aí, vá e abra sua boca. Abra sua boca, não precisa gritar, né? Não precisa falar alto demais, mas você precisa ouvir, tá bom? O poder está na autoridade, não nos berros que muitas pessoas insistem em dar, tá bom? Vamos lá? Quem puder, fecha os olhos. Fala comigo. Pai amado, Pai querido, eu me apresento diante de Ti nesse dia para Te pedir perdão. Perdão dos meus pecados, aqueles conscientes, mas aqueles também inconscientes. Aqueles que estão diante de mim, mas aqueles que possam estar no fundo, lá no fundo da nossa alma, da minha alma. Pai, eu me arrependo de todos eles. Eu me arrependo da fofoca, eu me arrependo do mau juízo, eu me arrependo dos medos, eu me arrependo das dúvidas, eu me arrependo das acusações. Eu peço perdão, Pai, nesse dia, das acusações que eu fiz contra os meus irmãos. E eu peço que o Senhor me perdoe das acusações que eu fiz contra mim mesma. Perdão, Pai, pelos meus pecados. Ajuda-me a avançar no Teu reino. Lava-me com Teu sangue. Lava-me com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para que todos nós fossemos perdoados. Em Jesus nós somos perdoadas. Me perdoa, Pai amado, Pai querido. Eu reafirmo nesse momento a minha aliança contigo e destrono todos os ídolos do meu coração. Todos os ídolos, tudo aquilo que eu tenho colocado no lugar que é seu. Em nome de Jesus agora, eu destrono toda vaidade, todo orgulho, toda falta de perdão, toda idolatria a outros deuses. Eu destrono e te peço, Pai, ocupe o lugar que é seu. Que o meu coração se volte hoje, Pai, para Ti, em rendição, em obediência. Me ajude a ser uma mulher, um homem obediente à Tua palavra, custe o que custar. Que os meus olhos se mantenham firmes e retos diante de Ti. Que eu não olhe nem para a direita, nem para a esquerda.
para que eu consiga avançar no teu reino. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, coloca a mão aí na sua cabeça, minha irmã, em nome de Jesus, que o Senhor me livre das armadilhas da mente, as armadilhas do medo, as armadilhas das acusações, as armadilhas da dúvida, as armadilhas de falsas amizades. Livra-me. E eu elevo nesse momento os meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. As minhas emoções, os meus sentimentos cativos a Ti e a mais ninguém. E eu declaro para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que as minhas emoções, as palavras que saem da minha boca, a minha vida são direcionadas pelo Espírito Santo. Portanto, nele, através dele, eu consigo obedecer, eu consigo me render e eu consigo avançar. Obrigada, Pai amado, pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós, por ter nos dado o Teu Filho Jesus, para que nele nós tivéssemos a oportunidade de sermos limpas pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é tão bondoso conosco. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui. E que o nosso coração se renda a Ti em amor e em obediência. Glória a Deus. Aleluia. Fechamos bem, né? Nossa semana. Fechamos bem. Que conteúdo, hein? Senhor tratou de nós essa semana, né, minhas irmãs? Para quem é de fora e ainda não adquiriu o meu livro, Mulheres Obedientes, esta semana o frete está grátis. Grátis, ó, pro seu estado aí. Mulheres Obedientes, tá aí, ó, um livro poderoso, um livro maravilhoso. Hoje a palavra foi forte. Hoje, ó, reconheça seus muros baixos. Eu estou fazendo o meu devocional. Estou no dia 45. Então, para você que é de outro estado, pode adquirir que o frete é grátis, tá bom? Nos chame porque é só esta semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Semana que vem nós estamos de volta, em nome de Jesus. Hoje estamos de jejum até às 18 horas. Depois eu vou colocar lá no grupo todas as instruções, porque chegou muitas pessoas novas, né? E será bênção. Será uma bênção. Para você que está chegando agora, que não assistiu a série toda, essa semana nós falamos sobre armadilhas da mente. E toda sexta-feira nós temos uma oração relacionada ao tema que o Senhor nos entrega. Então nós acabamos de fazer a oração. Corre lá pro YouTube, após as 14 horas vai estar lá o devocional de hoje. Vai lá. Deixa seu like, deixa seu comentário, né? E envia para uma pessoa, marca uma pessoa para que ela também seja abençoada. Amém? Eu oro por vocês, amo a vida de vocês. E na segunda-feira a gente volta e se prepara porque o tema tá fortíssimo. Beijo. Deus te abençoa. Até segunda, ao vivo aqui, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Tchau, 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 tchau. Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu ver se eu coloco um louvor aqui antes de ir embora. Peraí. Vai ouvindo, vai ouvindo. Uma nova história Deus tem pra mim e pra você. Eita, Glória. Não tocou, gente. Não tocou. Beijo. Deus abençoe.